O bispo está sendo político demais nesse podcast, ou talvez de menos. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Hoje em dia tudo é contestado, tudo é discutido e nas redes sociais onde eu anuncio esse podcast, Facebook, Twitter, agora Parler e outros, eu tenho notado pessoas dizendo, eu tenho saudade do tempo em que o bispo fazia perguntas e respostas. Eu fazia YouTube, né? Aliás, este podcast é 1 ou 2 dias após publicar aqui nas plataformas de podcast, que basicamente é rádio por encomenda, né? Rádio assim a seu serviço, né? Você pode ouvir pelo telefone, em qualquer lugar, na hora que você quiser. Eu fiz rádio 20 anos, mas com essa tecnologia que eu conheço bem, esse negócio de trabalhar só sem visual e tudo, porque muita gente estava discutindo minha barba e coisas bobas assim. Então eu queria ir de volta ao assunto, né? Esse negócio de celebrity não é muito a minha praia. Então, fui aos pouquinhos me convencendo de voltar para a palavra falada. Podcast que é rádio, né? E algo que você pode ouvir à sua conveniência. E com ênfase, embora eu fiz Café Espiritual muitos anos na Rádio Relógio Federal, e era uma reflexão bíblica, uma reflexão cristã, eu quis fazer uma ênfase mais para pastores, porque tem pouca coisa para pastor, diretamente para pastor, tem muita coisa para grande público, mas para pastor, pouca coisa. E eu estou no ministério há 40 anos, e eu pastoreio pastores há 25 anos, 24 anos. Então, eu entendo o mundo pastoral, as responsabilidades, os pesos pastorais, mas os assuntos que eu levanto aqui são muitos, né? Claro que eu trato do ministério, né? Do trabalho do pastor, da credibilidade do pastor, da condução do pastor, dos amores, né? Da sua paixão por Cristo, pelas ovelhas, isso tudo é importante. Mas eu também passo por questões teológicas, questões bíblicas, questões históricas, questões sociais, e também por questões políticas, até porque a política, hoje em dia, é o contexto no qual a igreja vive, né? Mas a minha preocupação é o quê? É o avanço do evangelho. Essa é a minha preocupação e a saúde da igreja. Então, há pessoas que dizem, o bispo está sendo isento, ele não fala bastante sobre a política. Esses eu não vou agradar porque eu não sou militante. Não vou fazer militância. Eu tenho minhas posturas, tenho minhas opiniões. Como eu já falei em outro episódio, é perfeitamente legítimo alguém do clero ter uma postura política. Mas eu não faço militância para um partido, para um candidato, embora eu pessoalmente tenho minhas posturas assim, cristãs, né, que têm suas implicações para a vida pública, para o discurso público. E apoio aqueles que fazem certas militâncias, digamos. Apoio no sentido de assisto, ouço, às vezes eu boto um like aqui e ali e tal. Gosto de ouvir bons jornalistas falarem sobre a situação de hoje, pessoas que são isentas, que não fazem parte de máquinas publicitárias de certas posições, né? Mas o assunto, e hoje o assunto é o próprio podcast. Todo podcast tem um assunto. Hoje o assunto é o próprio podcast. O podcast existe para ajudar líderes a pensar claramente, a pensar biblicamente, a agir biblicamente e a manter as suas prioridades alinhadas com as prioridades bíblicas, as prioridades de servir o povo de Deus. Numa guerra, nós seríamos os capelões. Nós cuidamos das almas, né? Nós cuidamos de algo que não vai se resolver assim na próxima eleição ou
após a próxima guerra, mas é algo que tem um fim vislumbrado, que é a eternidade, né? Porque céus e terra vão passar, tudo isso vai passar. Nós estamos de passagem, mas nós temos um destino eterno. Há pessoas que acham que isso é muito ilusório. Não é. É a realidade concreta que a Bíblia claramente proclama e explica e ensina com todas as letras. A nossa esperança está no fim, no porvir, que é uma eternidade contemplando a face de Deus, que será uma coisa gloriosa, que vai ultrapassar, vai exceder todas as alegrias que esse mundo pode nos dar. Então, com essa curta palavra, só quero deixar claro, aqui nós não vamos ignorar fatores que a igreja terá que levar em conta, como quando vai reabrir, como se posicionar dentro da questão sanitária, como se deve comportar caso venha de fato uma censura global e uma perseguição. Nós temos que ser muito claros sobre isso. Isso tem implicações políticas? Tem, porque nós temos que levar em conta essas considerações quando nós tomamos as nossas decisões. Isso constitui uma militância política? Não constitui uma militância política. Isso constitui, sim, uma preocupação com a vida e a condução da Igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos a grande, imensa, quase totalidade das nossas igrejas. Temos uma igreja em Portugal, mas nossa preocupação é mais aqui. E, obviamente, esse podcast é ouvido em muitos países, tem muitos ouvintes nos Estados Unidos, na Europa, até no Oriente, pela América Latina toda. Então, estamos aqui com esse enfoque. Só esse o esclarecimento. O assunto hoje não é política, também não é a antipolítica, é simplesmente a igreja. Nosso assunto é a igreja e este é o assunto do meu podcast, Café Espiritual. Eu sou Walter McAllister, eu tenho um novo e-mail, deixa eu lhe dar, porque o outro parecia meio confuso, que é simplesmente café, sem acento, .espiritual.brasil. café.espiritual.brasil@gmail.com. Você pode mandar qualquer e-mail para cá e dentro em breve eu estarei formando um grupo de discussão no Telegram, mas isso vem para depois, a gente fala sobre isso outra hora. Eu me despeço desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.